Se você estudar essas drogas psicodélicas, o que o paciente fala em qualquer lugar do mundo é que em algum momento do uso da droga desintegra o eu. Então ele usou a droga e você tem o seu eu. O que é o seu eu? Sua biografia, toda a sua história. Quando você rumina, quando você tem pensamentos negativos, é sempre sobre você. E quando você faz o uso de uma droga psicodélica, em algum momento para-se de funcionar essa rede, que chama rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão é sobre você. Ela desliga. E aí sabe o que acontece com as pessoas? Em geral é um momento mágico. Imagina quando desliga a porcaria que só fala mal de você e de repente você só está conectado ao mundo, sem o eu. E aí é quando eles falam de uma experiência de integração. Eu senti que eu fazia parte do mundo, como se eu fosse irmão da árvore. Tá tudo integrado, desintegra até a própria percepção pode desintegrar, que é o contorno do seu corpo. Então existe sim uma rede de modo padrão que está acostumada a pensar no eu. Quando você fala, ao invés de eu falo sobre ele, já é outro mecanismo dentro do cérebro. Se eu tô falando o Ricardo, eu não ligo minha rede de modo padrão. Meu cérebro sabe que eu não tô falando de mim, eu tô falando dele. É outro mecanismo cerebral. Então, o que é o exercício na mosca da parede que se percebeu? Se você olhar no aparelho de ressonância magnética funcional e for ver o funcionamento do cérebro, quando eu falo ele ou ela, já desliga a rede de modo padrão. Então, se eu falar da Karina, ao invés de falar eu, terceira pessoa. Primeira pessoa, mecanismo eu, todo sofrimento, toda história. Ela, ele, terceira pessoa, você liga a outro funcionamento cerebral. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui com mais uma ferramenta para a sua jornada do autoconhecimento, exatamente. E aqui a gente está recebendo hoje a Karina Pirro, psicóloga. Muito obrigado pela sua presença, viu, Karina? Obrigada a vocês de confiarem em mim. Gratidão. Com certeza. Aqui para começar, viu, Karina? Você comenta em alguns conteúdos seus, né, que existe uma diferença entre as pessoas que buscam felicidade versus as pessoas que buscam evitar o sofrimento. Se a gente puder começar com esse assunto tão profundo, né? Como que você vê as pessoas hoje em dia? Elas estão mais buscando a felicidade ou tentando se livrar dos sofrimentos? Boa pergunta, hein? Eu não sei se eu consigo separar já quem que busca mais. Em geral, acho que a gente começa a nossa vida buscando a felicidade. Acho que esse é o mais natural, de pequenininho. E aí, com o tempo, a gente vai vendo os perigos, né? Vai aprendendo coisas, se isso tá errado, isso não pode fazer, olha o que os vizinhos vão pensar. A escola é também um lugar ainda bastante punitivo, né? Você é uma criança diferente, se você destoar, você vai tomar bronca, ninguém vai ver a sua habilidade. Muito bullying por aí, né? Muito bullying. E do próprio professor. Não falando mal do professor, mas pensando assim, ontem mesmo eu atendi uma paciente com TDAH. E ela tem TDAH e lógico que ela teve muita dificuldade na escola, mas ela é super habilidosa na criatividade, por exemplo. Mas isso não era, na época dela, valorizado. Então é só ficar quieta, você dá trabalho, vai pra diretoria. Ninguém consegue ter tempo de olhar as diferenças positivas das crianças. É sempre se você não tá na caixa. E aí isso vai tolhindo, a gente vai começando a evitar algumas coisas. E nosso sistema cerebral, ele trabalha com dois mecanismos, né? Ele tem o sistema límbico, que é a luta e fuga, são a parte emocional, ela que é a mais de evitação. E a gente tem o sistema de recompensa, né? Que está no córtex pré-frontal, parte dele, e que é o da motivação, que é o que te leva para frente. Com o passar da nossa vida, dependendo do que a gente viveu, dos estresses que a gente vive, começa a acionar mais o sistema límbico. E aí a gente começa a entrar na evitação. E para responder diretamente a sua pergunta, é assim, o que a gente tem visto hoje? Um número crescente de pessoas com ansiedade e depressão, como uma epidemia mesmo, que a gente estava conversando aqui antes. E isso mostra um sistema límbico super ativo. Ou seja, as pessoas estão entrando no modo evitação.
eu evito o sofrimento. Por que você acha que está acontecendo isso? Olha, acontece por é multifatorial e a gente tem tentado ao máximo ampliar o entendimento, né? Mas eu vou falar algo um pouco que talvez as pessoas possam se reconhecer e levar isso como uma ferramenta, como vocês disseram, para a mudança. A gente sempre se comparou com os outros. Isso é normal, tá? Só que, se você pensar, hoje, quase todo mundo aqui que está assistindo vocês, em algum momento, ou em quase todos os momentos, pensa, eu não sou bom o suficiente. Sempre tem alguém melhor, eu não sou bom o suficiente. E se você perguntar, você não é bom o suficiente comparado a quem? Ou ao quê? Aí a pessoa para e não sabe responder. Mas, se você pegar uma folha, eu gosto de fazer isso com meus pacientes e falo, então vamos lá. O que você tinha que ser para ser o ideal? Para ser boa o suficiente ou bom o suficiente? A lista não para. E a lista é exatamente o que se vende na internet. Então, eu tinha que estar mais magro. Sempre teve. Tá? Quando eu era pequena, as revistas mostravam as mulheres super magras. E sempre teve isso. E aí eu já falo qual que é o diferencial de agora. Mas assim, tem que estar magro, tem que treinar, tem que acordar às 5 da manhã. Tem que meditar, tem que agradecer. Tem que correr maratona. Tem que ler livro. Tem que estar num cargo bacana. Tem que estar num cargo bacana. Casado. O casamento tem que ser legal feliz, também, né? Que igual da internet, com aqueles filhos lindos, né? Ninguém tem cárie, ninguém tem dor de barriga. Com viagem todos os anos. Com tudo que você vê na internet. Com livros. Nossa, tem que ler livro. E esse tem que, vocês já devem ter me ouvido falar, tem que. Esse tem que é um grande fantasma. Em geral, eu falo, né? Em todo momento da vida, a gente tinha um herói por trás, né? Qualquer época da vida, você tem um herói. Sei lá no Egito, quem era o herói? Era o faraó. Você queria ser faraó. Era seu sonho de vida ser o faraó, né? Mas ele foi escolhido por Deus. Ele é uma representação de Deus, né? Para aquela época. Então, você não foi escolhido por Deus e... Avatares, né? Você não quer chegar lá também, né? Você não Porque consegue. Não é possível. Não é possível chegar. Ou você foi escolhido, ou você não foi. Uma vez escravo, sempre escravo, né? Filósofo, e era isso. Hoje não, né? E aí, vou somar essa informação desse herói, que a gente comprou essa ideia. Tem um livro que eu li, que eu gostei muito e que me enriqueceu para pensar, que é do... Não sei o nome dele, é Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço. Legal. E ele fala uma coisa muito interessante da gente pensar. Até a época dos pais de vocês, talvez vocês foram educados dessa forma, era uma sociedade mais paternalista. Então, o pai manda, os filhos obedecem, o chefe manda, os funcionários obedecem, o Estado manda, os cidadãos obedecem. Era bem verticalizado. Você não virava pro seu pai e... Não, eu não quero ir, né? Eu não quero comer isso. Você já virava para meu filho, você vai comer o que tem na mesa. Tipo, né? Tinha uma hierarquia, né? A hierarquia, exatamente. E, de alguma forma, a hierarquia te dá um contorno. Você sabe o que você pode e o que você não pode. Não estou falando que é bom. Eu não estou fazendo juízo de valor. Estou contando como era. Então, existe o bom, o certo e o errado. Ponto. Na Sociedade do Cansaço, o autor diz: nos ensinaram agora que você pode tudo. Tá dentro de você. No limits. No limits. Então, se você quer ter uma alta performance, e se você quer ser CEO, e se você quer ser faraó, você pode. Tudo depende de você. E aí você não é? Você é um erro da natureza, então. Entendi. Você é um fracasso. Uma frustração enorme já. Não é? Porque não é isso. Você vai lá na livraria, qual é o livro que tem para vender nos mais vendidos? Seja... fogo, né? Tem lá, seja isso, seja persuasivo, o milagre do amanhã, acorde às 5 da manhã, disciplina, todas as palavras que você não tem. E então você é um erro da natureza, né? Só que agora, vamos lá. O que o ser humano não faz?
A gente recebe essas informações de que você pode tudo. O seu herói internalizado é esse, da internet perfeita, e você não é nada disso. Você acredita nisso e sofre. O que eu ensino para os meus pacientes, e agora atendendo online, adoro fazer isso. Eu falo assim, eu abro o Google, eu procuro uma imagem, compartilho a tela. Então, sugestão. Todo mundo aqui, depois de assistir esse podcast, Sim. né? Ou dá uma pausa, vai lá e volta. Digita assim, pirâmide monetária do Brasil. 2025. Né? Talvez bom. você encontre atualizados dados, eu achei de 2024, né? Você vai ver, eu vi em uma das reportagens que 90% dos brasileiros, 90% tem uma renda familiar de até R$3.500. Cara, e menos de 1% da população, tem até um valor alto, mas menos de 1% é acima de 28 mil. Familiar. Não é a individual, né? E aí, todos os cursos da internet, faça 7 dígitos em X dia. Sim. Quem faz 7 dígitos, 6 dígitos? Quem? Quem é? Porque não tá no Brasil. E se tá, é menos, muito menos de 1%. É muito menos. Então, a gente precisa dos dados de realidade. Só você não tá fazendo o regime. Só você não tá fazendo, não tá treinando. É isso que você pensa. Aí digita assim, dados de sedentarismo no Brasil. Cara, olha pro lado, né? As pessoas que você conhece da sua família, tipo, quase ninguém treina. Quem treina? Tem bastante gente treinando, tá? Mas sedentário no Brasil é 40%. 40%. Sedentário, parado, Quase total. metade. Isso fora, imagina a porcentagem de gente que faz de vez em quando. Sim. E quem faz mesmo? Deve estar lá nos 5%. 5%. Só que Mas você está você- sendo bombardeado por aquela... Pela aquela ideia de que é só você que não faz, né? Então, esses dados da realidade de taxa de obesidade no Brasil, né? Porque daí isso eu pego muito no consultório. Karina, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo fechar a minha boca. O que eu faço? Eu sou muito impulsiva com a comida. Aí eu falo, peraí, que não é só você, tá? Vamos abrir aqui o dado. Obesidade no mundo está aumentando. Então, não é um problema seu. O pessoal de Harvard, os livros que estão saindo hoje para gestão de saúde, estão desesperados pensando como fazer as pessoas mudarem o hábito. Então, não é você. É um desafio global. É um desafio global. E se você entender que é global e tirar que é... Tudo bem, é seu também. Mas se você tira que você é um fracassado, já melhora. Porque Tira daí esse peso, né? a gente tira o peso de ser fracassado, que você não é. Mas então a gente pode usar a comparação para algo positivo, então. Não só para o Lógico. negativo, né? A gente sempre se compara com quem está em cima. Isso. Nossa, perfeito isso. A gente precisa... É muito legal que a gente se inspire em pessoas que estão melhores. Certo. Tem uma diferença, inspiração de comparação. Eu falo que se você segue na internet, tá? No perfil, pessoas que te intimidam, ela tem o corpo que você não tem, a dieta que você não tem, a disciplina que você não tem e tudo que você não tem, para de seguir. Porque ela não tá te inspirando, ela tá te intimidando. Olha. Muito bom. Procure perfil que você se inspire, que você olhe e fale, poxa, isso eu posso fazer na minha vida. Esse pouco a mais aqui dá para fazer. Já é um bom começo pra gente diminuir o herói, né? Muito. Pessoas muito perfeitas e estão muito distante do que a gente bloqueia o nosso crescimento. Né? Por exemplo, isso eu não tô falando da minha cabeça, tá? Tem um livro que chama, eu não sei se é esse, o Como Mudar ou o Nudge. São os 2 livros que eu tava lendo sobre mudança de comportamento. São livros baseados em estudos científicos que mostram como as pessoas podem mudar seus comportamentos. Eu acho que é o Como Mudar, que fala que, supondo que você queira treinar, tá? Querer. Poucas pessoas querem. Mas você decidiu fazer isso. Se você treinar do lado de uma pessoa, se você resolveu correr, melhor. Aí você vai correr.
Se você pegar um amigo seu que já corre muito tempo e que já faz maratona, talvez você desista. Porque ele tá muito longe de você. Ele já tá lá fazendo 21, você tá fazendo no 5 21, ainda. Você nem no 5 tá, né? Imagina, você tá começando, daqui até a esquina você já morreu. Então, não dá pra pegar esse amigo pra te inspirar. Ele vai te intimidar e você vai achar que você é ruim. Então, é melhor você pegar ou um amigo que tá começando a correr também, ou alguém que já tá lá e tá lá 3 meses na sua frente, sabe? Poxa, vem aqui que... É assim mesmo, você cansa mesmo, né? Aquele que tá correndo 21 nem lembra do começo mais. Com certeza. Não Porque você pode acabar criando uma crença limitante, né? Através da comparação. Pô, eu acho que eu não nasci pra isso. Isso. Porque eu corro 500 metros, eu já tô com a língua no pé. Como que seria um processo na psicologia pra gente quebrar crenças limitantes que a gente tem? Tem uma autora que chama Carol Dweck. Não sei se vocês já viram o livro dela, que chama Mindset. Ah, sim. E nesse livro, ela fala uma coisa que é o princípio que eu diria para te responder. Ela faz uma comparação com o mindset de crescimento e o mindset fixo. O mindset fixo é quando a gente pensa que a gente nasceu assim. Eu nasci assim, não tem jeito. Não tem dom pra eu isso. sou ansiosa, eu sou deprimida, eu não tenho habilidades, eu não sei dançar, é tudo não sei. Nasci assim e vou morrer assim. Isso é uma mentalidade fixa, tá? A mentalidade de crescimento você tem quando você sabe que você está com ansiedade, mas que isso é possível de mudar. Que você sabe que você hoje não tem habilidade para dançar, mas que se você treinar, você melhora. Né? Porque Crença é outra. Você precisa acreditar. O nosso cérebro, ele é plástico, né? A neuroplasticidade é justamente quanto mais você fizer alguma coisa, melhor você se torna. Não é a questão, eu nasci para isso. Ninguém nasceu para alguma coisa. Lógico que a gente tem mais habilidades para algumas coisas do que outras. Isso a gente percebeu desde pequeno, né? Seja no esporte, assim. É uma habilidade, né? Pode ser dom, aptidão, né? Você olha uns reels de uns menininhos tocando piano com 4 anos, que você fala, cara, o cara não teve nem tempo de treinar na vida dele. Da onde veio isso? Da onde veio? X, né? X, não sei responder. Meu Deus, o cérebro dele tá... Se não tiver outra vida, e se for só essa, o cérebro dele é uma esponja de aprendizado. A capacidade de aprendizado desse bebê é absurda. Mas talvez ele seja habilidoso para isso, talvez para outra coisa não. E normalmente é assim. Então a gente precisa saber qual é a nossa habilidade e desenvolvê-la, né? E não deixar aquilo que a gente é tão inábil para trás, sabe? Porque, eu amo história e detesto física. Treina o raciocínio lógico. Também é muito legal para desenvolver até a parte humana nossa. Um complementa o outro, né? A gente estava falando sobre a carga de exigências que a gente se faz com base no que a gente vê por aí das mídias sociais, né? Isso seria algo recente, né? Porque as mídias sociais estão aí. Recentes, eu digo, nos últimos 5, 10 anos. Mas e quando a pessoa, ela já coloca essa carga desde sempre? Então, por exemplo, no meu caso, eu criei um Ricardo egóico. Então, o meu Ricardo egóico, ele tá lá em cima. Ele é o super-homem. Desde pequeno. E como eu não sou esse Ricardo egóico, nunca fui, né? Sempre me subestimei, né? Subvalorizei em relação a esse Ricardo egóico. Então, isso acabou gerando um caroço, um trauma, né? Então, um trauma que pode, eventualmente, entrar nesse assunto que a gente estava falando de crenças limitantes. Isso. Então, quando a gente estava falando nesse começo, em relação a mídias sociais, todo esse peso de comparação que a gente se dá é mais recente. Mas e quando isso vem de lá atrás e já calcificou, já virou um trauma?
como que a psicologia entende, ou você no seu consultório, né? Sim. Para tentar desamarrar esse nó, entendeu? Sim. E não sofrer tanto. Eu vou falar de algumas coisas que eu já trouxe em alguns outros podcasts, então quem me acompanha aprende de novo. Sim. Mas é um dado muito legal. Primeiro, é importante que a gente saiba que na formação da nossa personalidade, tá? Parte da sua característica, eu vou falar você como exemplo, pode ser? Claro, com certeza. O Ricardo, quando nasceu, já tinha alguns traços de personalidade, tá? Então, a gente pega na mesma família 2 crianças, nascem completamente diferentes. E foi identificado 5 traços, na verdade 6, tá? Mas 5 traços de personalidade genéticos, então, que a gente consegue avaliar num bebê que acabou de nascer. Caramba. E tá lá na maternidade. E se a gente acompanha essa criança até a vida adulta, a gente vai ver que alguns traços desses são mais estáveis, tá? Então, você já ouviu falar na teoria de personalidade Big Five? Não, nunca. Você vai adorar. Nossa, que Pegue demais. sua caneta. Com certeza. Agora já vai, que vocês Já vão estamos adorar. anotando. Isso é muito legal. Saber disso, assim, abre a mente bem. Chama lá. Big Five, porque até pouco tempo atrás eram 5 traços de personalidade genético. E a palavra, o acróstico, é a palavra em inglês Ocean. O-C-E-A-N, tá? Então, vou falar cada letrinha dessa. E aí, você vai poder, e o pessoal de casa também vai poder. Põe aí, ó, O-C-E-A-N. E cada uma eu vou explicar e vocês dão nota para vocês já começarem essa autoavaliação. Muito bom, Karine. A letra O, em inglês, eu vou falar em português, mas em inglês é Openness to Experience, que é o quanto você é aberto. Olha só, um bebezinho é aberto a novas experiências. É um bebê curioso. Caramba. Ele vem para esse mundo. Então, se você faz um barulho alto na maternidade, esse bebê tende a olhar para a direção de onde veio o barulho, porque é tipo... E barulho criança não gosta, tá? Dá medo. Bebê chora. Esse bebê vira em direção ao barulho. A gente não fala que é ou não é. Tá? É sempre um espectro. Então, vamos brincar de 0 a 100%. Então, a letra O seria abertura à nova experiência, 100% aberto. É aquele bebê super curioso, que quando cresce, se você fala de escola, ele quer ir lá, ele quer ver, ele quer conhecer novos amigos. Se você mudar ele de sala, ele não se importa, porque ele quer conhecer. Se a gente fala de um adulto muito aberto, quer fazer novas viagens, experimentar novos restaurantes, gosta de aprender novas línguas, muda de área, de profissão, porque tudo é novidade. O fechado a novas experiências, então vamos pegar o 0. Ele é totalmente fechado. Se ele puder, ele come sempre a mesma coisa, no mesmo restaurante, a mesma viagem... O Natal do mesmo jeito. Trabalhar na mesma coisa na mesma vida empresa. inteira. O prazer dele é falar que tá 40 anos numa empresa. Sim. Tá? E aí, como eu falei, vamos brincar aqui. De 0 a 100, 100 sendo totalmente aberto e 0 sendo, nossa, eu gosto da minha rotina, eu gosto de tudo do mesmo jeito. Põe uma nota aí pra vocês. E vocês aí de casa também põem a nota de vocês. Show de bola. Vamos pra letra C. Do Ocean, que em inglês é consciousness. Opa! Que aqui a gente não usa tanto essa palavra, mas seria quase... e em português vocês vão achar como conscienciosidade, que a gente não usa, mas pode pôr disciplina. Disciplina. Pode pôr disciplina, entrega de resultado. Quem diria que um bebê, ele vem mais disciplinado do que outros. Mas a gente, talvez em bebê vocês tenham dificuldade de ver, mas vamos para a escolinha. Né? É aquele que já entra, já põe a lancheira no lugar certo, a professora falou para fazer tal coisa, ele já senta para fazer, ele tá atento. Se você der uma tarefa, ele vai entregar. Deixa os sapatinhos um do lado do outro. Deixa os sapatinhos. Ou você dá a lei, ele faz. E ele quer fazer bem feito. Né? Ele arruma o sapato dele. E se ele for 100% consciencioso, ele vai arrumar dos outros também. Porque alguém bagunçou. Né? Alguém não é. Essa criança é muito comum na escola. Olha só. Ela tá lá na 4ª série e a professora fala: pessoal, 15 de outubro tem prova.
consciencioso 100%, já anotou, já fez grupo de WhatsApp, já falou, você faz comigo? Você faz comigo? Ó, e aí no dia 15 de outubro, 14, tá pronto, maravilhoso, trabalho melhor que pudesse ser feito. Sim. No grupo dessa pessoa tem o não consciencioso. Sempre tem. Que no dia 15 de outubro, 14, ele não respondeu nenhuma mensagem. Ele vai chegar no dia falando, o que vocês estão entregando? Tá perdido. Exatamente. E ele, que eu vou abrir o parênteses, é esse que vai tomar bronca, tá? Da professora. Ou, lógico, ele vai se apoiar no consciencioso, mas é ele que geralmente toma bronca da professora. E ele nasceu assim. Eu não tô falando que todas as crianças são porque nasceram assim, que a gente sabe que tem coisa que acontece em casa. Sim. E a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas, assim, cara, o menininho tem 7 anos, 8 anos, sabe? Ele esquece a mochila, ele é isso, né? Bem esquecido. 100%. Agora, vamos pegar o 100% consciencioso adulto. Ele é o perfeccionista, né? Ele quer entregar tudo direito. Ele se cobra muito. E, de repente, Ricardo, essa seja uma característica sua, de buscar sempre um modelo de perfeição, pode ser até um padrão da sua mente. De ter sido assim desde pequeno, sempre. Tá? Sim, com certeza. Tem sempre um lugar... Com a influência da família, né? Muitas vezes. E influência da família que também já tinha o traço genético. Também, pode ser. Porque a gente não veio do nada a sua genética, né? De alguém veio. Então, geralmente, às vezes o pai ou a mãe que cobram muito... Pode ser, porque eles também eram de se cobrar muito, eles também são exigentes com eles. E ainda estamos falando da genética. Falaremos sobre história de vida. Consciencioso. 0, totalmente não consciencioso e 100% totalmente consciencioso. Quem são vocês? Põe a nota aí. Eu já pus a minha aqui. Que nota que você pôs? Posso saber? Eu pus 1. Eu sabia que você ia pôr, cara. Desculpa, Rosa, mas eu sabia. Um trabalha com que número? Com que número que você põe? Eu colocaria 5. 5, então 50. No meio do caminho, 50. 50, e você 10, é isso? Eu fiz também. Quanto que você mas pôs, acho que você é mais que 5. Eu coloquei 10% nessa e 50% na outra. Tá, Boa. você pôs 10%. Desculpa, então, olha só, aqui, se você pôs 10, tá? Que eu diria? Que se você me entregasse essas notas antes de ir pro meu consultório, eu já estaria atenta assim. Ou ele vem super relaxadão e tá de boa com isso, ou ele tá mal, porque vai estar se cobrando muito, porque não era para ser assim. Então, eu já tô esperando aqui. É isso mesmo. Entendi. Se você acha que você é 50 de 100, e pelo que você tá me falando, eu até diria, será que você abaixou sua nota? Não. Você acha que você é 50 mesmo? Talvez eu seja mais, mas eu... Você entendeu? Entendi. O seu estado crítico é tão grande que a sua nota, provavelmente, comparada à população, deve ser 70 ou 80, tá? E você se deu 50. Entendi. Você já baixou sua nota, então eu teria que fazer um teste mesmo para você conseguir ver, porque você é muito crítico com você. Eu daria pro Ricardo 80, 90%. Eu também. É muito perfeccionista. Eu sei que você não é 50, porque antes de você me atender aqui, me receber, você ficou ajeitando um monte de coisa no computador, eu vi você mega concentrado, e você já me falou que você fez curso também para melhorar, e você tem todo um espaço organizadinho para podcast. Isso aí não é 50% não, Entendi. Volta pro seu terapeuta. Vou voltar. Mas a gente vai falar sobre isso. Boa. Letra E. E o que seria o E em inglês? A letra E é extrovert. É de extrovertido. Aí já é o E igual ao português, né? De extrovertido. Mas nessa concepção, o extrovertido aqui... Olha que interessante essa característica. Dá pra ver no bebê também? Dá. Dá pra ver no bebê. Incrível. Eu tenho 2 filhas, foi muito legal, né? Coitada, eu faço pesquisa com elas desde que nasceu. Eu dou os mesmos brinquedos pra observar, né? Que agora estão grandes. O mesmo brinquedo, as mesmas coisas eu fazia pra observar. O mesmo livro eu dava pra ver. Qual era a resposta que cada uma dava? Muito incrível. A minha primeira filha, os livros, ela virava assim... O apelido dela era Corujinha. Porque era uma coruja olhando.
o mesmo livro para a segunda, rasgava o livro, virava a página de qualquer jeito. Olha só. Super agitada, né? Perninha batendo. Enfim. A letra E de extroversão significa o seu grau, o quanto sobe a sua energia quando você está com pessoas. Você recarrega a sua bateria pessoal quando você está com pessoas. O extrovertido, ele é mais sociável e ele se comunica mais claramente e abertamente. Direto ao ponto. Essa é a característica do extrovertido. Ele na quinta-feira já quer saber o que vai fazer no final de semana, com quem vai sair, se vai ter churrasco, não vai ter churrasco e tal. O introvertido perde energia estando com os outros. Cara, ele trabalhando, se não for em TI, alguma coisa atrás, ele vai sofrer. Porque gasta demais conversar com as pessoas, ele não consegue ser direto para falar, ele não é muito sociável, né? Entendi. Agora, um ponto para reflexão. Na nossa sociedade, o herói que eu estava falando lá atrás, que você visualiza, ele é extrovertido. Porque você visualiza que ser extrovertido é melhor. Certo. Então, tem muito introvertido que chega no meu consultório falando. Eu falo, o que você quer mudar? O que você espera com a terapia? Eu quero ser mais extrovertido. Cara, ser introvertido ou extrovertido é uma característica, não é um defeito. Sim. Ou uma qualidade. É um defeito, depende para onde você vai. E aí, para os dois lados. Você pega um extrovertido, ama ser sociável e coloca em TI, é um defeito para ele lá. Ele não vai se sair bem. Então, o problema não é a sua característica, é onde você vai, o que você vai fazer com isso. Totalmente. Né? Bom, Letra esse E. eu sou 100. Esse eu sou 100. Sem extrovertido? Eu sou 100 extrovertido. E você, Maurício? Eu sou 6. Eu sou menos. Então, 60%. 60%. Show de bola. Então, você, assim, capaz de encontrar os amigos, mas também adora um tempo de, me deixa sozinha aqui, Isso. deixa eu ver Eu gosto muito de ficar sozinho. Deixa eu assistir meu podcast. Exatamente. Eu falo, por exemplo, Maurício, manda uma mensagem lá pra Karina pra ver que dia que ela vai. Ah, vou mandar. Passa 2 dias. Putz, não mandei ainda. Eu já sou assim. Me passa o contato que eu vou mandar uma mensagem pra Karina. Já pego e já Essa mando é a letra direto. C. Isso. Entendeu? Total. Que por isso que ele deu nota 10 e você que falou que era 50, Sim. não é 50, Isso. tá? Fechou. E o A? O que seria o A? Letra A, em inglês, deixa eu lembrar, em português é amabilidade. É uma habilidade. Amabilidade. Que, para quem não sabe muito bem essa palavra, é empatia. Quase empatia. É o quanto você consegue se colocar no lugar do outro. Tá? De novo, Difícil, hein? bebê, Isso. criancinha. Dá pra Dá, identificar. quer ver? Eu gosto desse exemplo assim, porque eu lembro, por isso que eu dou esse exemplo, porque eu vivi esse exemplo e eu lembro na pele de ver a professora pedir silêncio. Sabe quando ela pede silêncio meio quieta assim? Tipo, tá cansada da sala, ela fica Sim. quieta. Aquilo me virava o estômago, porque eu falava, gente, fica quieto, coitada. Tipo, coitada, ela quer ensinar pra gente, sabe? Então eu olhava pro pessoal assim, tipo, pessoal, vamos lá. Mas, essa é a empatia. Eu entrava no lugar dela, eu vi o que ela queria. Putz, entrar no lugar da pessoa. Isso. O oposto é o combativo. Quanto mais combativo, menos empático. Portanto, ele é mais preocupado com ele mesmo, é a minha opinião. Ele é combativo porque o que eu falo que importa. Se a professora tá lá, o problema é dela. Porque eu quero brincar, eu quero conversar, eu quero jogar bolinha agora, entendeu? É quase que um narcisista, assim. Um egoísta. Perfeito, é um egoísta, mas isso é muito legal que você falou, porque quando a gente fala de um transtorno de personalidade ou uma personalidade mais narcisista, nada mais é do que você pegar todos esses parâmetros que eu tô falando, né? Como se fossem os botõezinhos Sim. de, como chama? De volume aqui, de volume. né? Sim. E você, no narcisista, você pega a empatia e abaixa completamente. Isso. Olha. E se for um psicopata, então, aí é menos. menos a escala é menos. Tira o botão, né? Exato, tira o botão, quebra, né? O botão. Nada mais é do que uma característica. Sim, essa diria que é uma das mais difíceis até agora que você comentou. Imagina pra galera lá de casa que tá fazendo também, de você se dar uma nota, né? O pessoal não tem dificuldade dessa Não? nota, não. Qual é a sua nota? Eu me dou 8 nessa, mas
minha vida adulta me transformou em mais empático. Como criança eu era menos. Tá vendo como dá pra Através do sofrimento você começa a ser mais empático. Nossa, que bonito, hein, Rosa? Verdade, hein, cara? É verdade. Que bom. Porque, na verdade, poderia ser o contrário, né? De tanto sofrimento, você vai lá e fica mais duro ainda, né? Tem gente que fica mais duro ainda. Tem gente que responde diferente. E você? Eu pus 70 e tenho uma dúvida pra você. A empatia, ela pode estar relacionada a você ter dó das pessoas? Pode. O sentimento de dó é um sentimento que me corrói. Eu não sei se as pessoas aí de casa têm também, eu até o Maurício, porque às vezes você sente dó de uma pessoa, mas quando você está sentindo dó, automaticamente você está se colocando numa situação Você é ruim superior. pra dar nota pra você, tá? Sim. Porque você não é 70, não. Você é tipo quase 100. Então, ter dó, então... Sim. Só pra você ter ideia, antes de vir pra cá, na minha rua tinha 2 carros de polícia. E tinha um rapaz preso atrás, né? Caramba. Tava aberto o porta-malas e tinha um rapaz sentado. E aí eu tava dirigindo e tava aqui o porta-malas. Eu olhei pra cara dele e falei, ai, coitado. E ele tava com uma cara assustada, assim, na hora. Eu falei, puta, coitado, ele foi pego. Aí eu pensei, nossa, como... Cara, ele pode virar uma arma pra mim, querer meu celular e me matar. Sim. Né? Mas não foi esse primeiro sentimento que veio. Foi a carinha dele assustado ali e eu fiquei com dó. Então a empatia diz muito disso. A empatia é muito alta. A empatia alta, a gente fica achando que é uma coisa bonita. Não é? Na nossa sociedade. Nossa, que fofa. Né? Só que o grau de empatia 100%, né? Se é que a gente pode medir, tô brincando aqui com a gente, 100% sofre pra falar não. Pô, exatamente. Não é? Quanto mais alta a empatia, mais... E isso é um problema pra pessoa. Então, às vezes no meu consultório, que eu vejo a pessoa muito empática, o trabalho que eu faço com ela conseguir se colocar. Conseguir falar não, que é muito difícil. Mas é um treino e, como eu falei, tudo que a gente faz muito, a gente se torna bom. Com o tempo, as pessoas conseguem ser um pouco mais egoísta. Não é que ela deixa de ser empática, mas ela fala, cara, eu queria muito. E eu ensino as pessoas que pra gente ser um pouco mais egoísta, eu faço isso comigo também, esse treino, tá? Não precisa ser grosso com os outros, que a gente tem essa ideia de que, pô, mas se eu me colocar, coitados, coitada, né? Então eu falo, você consegue falar não de um jeito fofo? Né? Você fala, cara, eu agradeço muito, muito mesmo, que honra que você confiou em mim, mas olhando minha agenda, tal, eu não vou conseguir. Muito bom. O meu terapeuta, ele falava muito isso pra mim, toda vez que você fala sim pros outros sem querer falar sim, você tá falando não pra si mesmo. Você tem que aprender a falar sim pra si mesmo. Exatamente isso. Muito bom. Muito bom. E o N pra finalizar? Agora vai. O N é o seguinte, você me empresta a sua caneta que eu vou mostrar uma coisa? A letra N é o seguinte, é neuroticismo. É o grau de neuroticismo que eu gosto de outra tradução que seria instabilidade emocional. A gente nasce com um grau de instabilidade emocional maior ou menor. Então, vamos lá. Caneta aqui. Não sei se dá pra ver, tá? Isso. Todo mundo, quando vive um estresse, sai do eixo. Você perdeu namorada, você não passou no vestibular, enfim, qualquer coisa, a gente sai do eixo e tá tudo certo sair do eixo. A questão é quanto tempo, com que intensidade que você sai do eixo e quanto tempo você demora para voltar. Então tem gente que perde, por exemplo, um familiar e 2 anos saiu completamente do eixo. E você vê gente que perdeu familiar, mesmo sendo importante, muito importante, ela consegue voltar ao eixo. Então, neuroticismo é o grau de instabilidade. O oposto seria a estabilidade. Volta rápido e tem menos intensidade no sofrimento, tá? Então, voltando ao Ricardinho, né? Quando você olha para ele e você nunca tá lá, o que pode ser?
A gente pode pensar que ou você se cobra muito, é uma criança que já tem outra parte, tá? Essa parte genética. Ou você, falando dessas letrinhas, ou o seu C é muito alto e é sua característica de personalidade, tá? Ou E, ou /E, seu grau de neuroticismo pode ser alto. Então, nunca nada tá bom, sempre tá ruim, sabe? Quanto mais instável a gente é, menos a gente consegue tá tudo bem, obrigado, né? Tá no lugar do tá tudo bem. Faz sentido. E isso do ponto de vista genético, né? Isso. Lembrando pro pessoal. Genético. Além disso, tem toda a questão de vivência, história de vida, como que a família da gente influencia. Isso. Como que a época da vida que a gente vive, a sociedade está pregando XYZ e também impacta. Em Harvard, né, quando se estuda felicidade, tá? A primeira aula que eu lembro de estudar, que eu fiz um curso lá de psicologia positiva. Que legal. E as primeiras aulas, eu lembro de um dado sobre felicidade, que era o seguinte: 50% da sua felicidade, ou do seu nível de felicidade, porque felicidade não é uma coisa constante, né? Mas aquela sensação de bem-estar, paz. Sem apertos em nenhum lugar. Sim. Essa sensação é 50% genética, 40% história de vida e 10% circunstancial, ou seja, o que está acontecendo naquele momento. Só 10%? Só. E a gente acha que é 100, né? A gente acha que é 100. Então, assim, vamos pegando aqueles traços lá, né? Que Big Five que é esse que você tem, tá? Que história de vida é essa que mexeu um pouquinho? Lógico que você tem traços genéticos, mas é a história de vida que vai moldando. Você tem um grau de neuroticismo alto numa família que também tem, e que todo mundo grita e briga e aquele horror, o seu grau de neuroticismo bate lá em cima. E aí fica muito mais difícil você ter uma felicidade. Né? Caramba. Então, a soma desses... Aí eu tava soma falando... os números depois? Então, sim, agora sim, se pra felicidade é 50% genético, 40% história de vida e 10%, pra tudo é isso. Ou Pra seja, tudo. o peso da sua parte genética é 50%. É 50%. Agora, então você pode dizer, então não tem como eu mudar? Não é verdade? Algumas coisas a gente treina. O neuroticismo é uma das coisas que a gente, com o podcast de vocês, com terapia, Com a comunidade. a gente consegue melhorar muito o grau de neuroticismo. A gente tem com as ferramentas certas, você consegue melhorar. Mas é muito legal você dar a sua nota para você saber. Cara, eu sei que eu sofro mesmo, entendeu? Sim. Uma coisa é você falar assim, vamos lá. Minha namorada me deixou. E aí você não conhece nada disso. E eu sou uma porcaria, eu não sirvo pra nada, nunca vou conseguir ninguém. Você tá lá nas suas crenças, lá falando esse monte de coisa. A outra coisa é você lembrar desse papelzinho que você acabou de anotar e falar: nossa, meu grau de neuroticismo é alto, tudo eu sofro muito. Será que realmente eu não valho nada ou será que sou eu de novo olhando a situação desse ponto de vista negativo? Porque o Ricardinho, né, ele faz isso. Então, dependendo da nota, é que vocês não fizeram o teste, a gente só brincou aqui. Sim. Mas quando a gente faz o teste, fica um pouco mais claro pra gente. E aí você fala, lá tô eu de novo. Entrando nessa, você consegue. Quando você fala, lá tô eu de novo, ou lá tá o Ricardinho, melhor ainda. Lá tá o Ricardo de novo, que é super exigente consigo e que também tem um grau de neuroticismo, se fosse o caso, alto. Ele faz isso com a mente dele. É legal a gente conseguir descolar para analisar. Porque enquanto você fala tá tudo aqui, sou eu, não tem, né? Mas quando você olha, e esse olhar é quando você conhece, você tem dados, tá? Quando você consegue se olhar de fora. De fora. Uma técnica que chama mosca na parede.
Caramba, é incrível. A mosca na parede, ela olha você de fora. Imagina uma mosca na parede, tá? Aí ela tá olhando o Maurício. E ela tá falando, olha ele de novo estressado. Nossa, toda vez que acontece alguma coisa, ele fica estressado. Muito bom, hein? É diferente de você falar... De você estar no meio do teatro, no palco. Uma coisa é você estar no palco. Protagonista. Né, acreditando em tudo. Essa é uma metáfora, vê qual que vocês gostam mais. Para os meus pacientes eu falo o seguinte: os pensamentos, eles são livres e ficam vindo na nossa cabeça. A gente não controla e nem deve controlar. Ele tá aqui, tá vindo os pensamentos. Eles são como trem de pensamento, tá? O que acontece com um trem de pensamento que faz as pessoas sofrerem? Passou um trem. Eu nunca vou ser bom, nada do que eu faço tá certo. Aí o que você faz? Você entra nesse trem, tá? E a paisagem que você vê é só essa. Então você tá lá dentro e tá contando a história pra você do quanto você é ruim. Nossa, é mesmo, no trabalho isso e isso. E aí você vê, passando o tempo, né? E você tá lá dentro do trem com aquele cenário do quanto você é ruim. Agora você vai assistir tudo que você é ruim. Pra provar pra você mesmo quanto você é ruim. Você tá no trem. Primeiro passo é a gente saber que a gente tem essa crença. E aí passou o trem de novo. Nossa, como eu sou ruim. Aí, ao invés de você entrar, você fala, o trem de novo. É o trem do pensamento que diz que eu não sou bom o suficiente. Conheço você passa toda hora, cara. Toda hora você passa. Por que você passou agora? Ah, porque eu tirei nota baixa. Ah, tá. Você passa sempre. Mas aí eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Então isso é meio que a gente observar os nossos pensamentos, né? Isso. Só que se a gente está observando nossos pensamentos, quem é essa pessoa que está observando os pensamentos? A gente tem 2 Maurícios, 2 Carinas? Tem. Dentro da gente? A gente não precisa dividir como 2, mas a gente tem mecanismos de eu interno, tá? Cerebral mesmo, a gente vai criando quem sou o eu. E tem toda uma rede neuronal que fala quem é você, que é a sua história de vida. Olha só que bacana isso aqui que eu vou falar para vocês, é uma curiosidade interessante. Não é nenhuma apologia à droga, tá? Vamos começar com essa frase. Certo. Mas na época em que estava se estudando as drogas psicodélicas, né? O cogumelo mágico, né? A psilocibina, a LSD, 1960. Se você estudar essas drogas psicodélicas, o que o paciente fala em qualquer lugar do mundo, tá? Quando ele usa, é que em algum momento do uso da droga desintegra o eu. Então ele usou a droga e você tem o seu eu. O que é o seu eu? Sua biografia, toda a sua história. Quando você rumina, quando você tem pensamentos negativos, é sempre sobre você. Você fica lá pensando no passado, o que você deveria ter feito, o que não deveria ter feito, quanto que você deveria ser bom e você não é. É tudo sobre você, tá? Então a gente tem um eu. E quando você faz o uso de uma droga psicodélica, em algum momento para-se de funcionar essa rede. Caramba. Que chama rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão é sobre você. Ela desliga. E aí, sabe o que acontece com as pessoas? Em geral, é um momento mágico. Imagina quando desliga a porcaria que só fala mal de você. E de repente, você só está conectado ao mundo. Sem o eu. Olha. Que deve ser o que o bebê. Quando nasceu, não tem nada de eu ali, né? É só ele e o mundo. E aí é quando eles falam de uma experiência de integração. Eu senti que eu fazia parte do mundo, como se eu fosse irmão da árvore. E como se eu fizesse... Tá tudo integrado. Desintegra até a própria percepção pode desintegrar, que é o contorno do seu corpo. Olha. Então, existe sim uma rede de modo padrão que está acostumada a pensar no eu, tá? Quando você fala, ao invés de eu falo sobre ele, já é outro mecanismo dentro do cérebro. Se eu tô falando, Ricardo, por que ele? Eu não ligo minha rede de modo padrão. Meu cérebro sabe que eu não tô falando de mim, eu tô falando dele. É outro mecanismo cerebral. Então,
que é o exercício na mosca da parede que se percebeu? Se você olhar num aparelho de ressonância magnética funcional e for ver o funcionamento do cérebro, quando eu falo ele ou ela, já desliga a rede de modo padrão. Então, se eu falar da Karina, ao invés de falar eu, Terceira pessoa. terceira pessoa. Nossa, genial. Por isso que a mosca, ela pode falar... A Olha aí o Karina. Ricardo olhando de novo. Você se enxergar legal? em terceira Nossa, pessoa, muito. não em primeira pessoa. Isso, primeira pessoa, mecanismo eu, todo sofrimento, toda história. Ela, ele, terceira pessoa, você liga a outro funcionamento cerebral. De E aí? novo, gente, não é para fazer uso, até porque eu vou falar sério para vocês. Você não sabe o seu passado, essa câmera certinha aqui, tô olhando certo? Tá certinho. Você não sabe o seu passado genético e o uso de drogas psicodélicas pode sim fazer com que você tenha um surto psicótico e você não volte, tá? É muito importante. Você tem um histórico de bipolaridade. A bipolaridade não se fala tanto, mas também tome cuidado, tá? Existe uma associação em famílias que têm bipolares e famílias que têm esquizofrenia. Então, assim, na dúvida, não é para usar. Os surtos psicóticos são bem assustadores e pode não voltar. E existe esses casos. O uso de psilocibina e essas coisas, eles estão sendo feitos, monitorados novamente Sim, em doses, universidades, em doses certas, com pessoas que são previamente feitas na anamnese e por pessoas capacitadas, né? Dr. Wilson Gonzaga. Exatamente. O Dr. Wilson Gonzaga já veio aqui dar uma aula sobre Já falou, né? psilocibina, assim, é totalmente uma coisa... Ele vai vir de novo. Fora da recreatividade, Isso, né? é uma não é coisa nada séria. de recreação. Né? Agora é bem interessante, mas vamos falar uma coisa legal. Uma outra coisa que também desliga a rede de modo padrão, e se vocês podem abusar para fazer, quem sabe? O que será que desliga a rede de modo padrão? Uma substância? A música, Não, a academia, não, Oração? não sei. Pode até ser, tá? É a meditação. nossa, Meditação, sim. boa. Pô, erramos essa, hein? Vamos. Que pena. Não, mas é porque estamos falando de rede de modo padrão, né? Mas é a meditação. É interessante, né? Por quê? Provavelmente porque a maior parte da meditação é sobre analisar o pensamento sem se envolver com ele. Então, de alguma forma, quando você está olhando o pensamento, eu pensando de novo ali e tal. Só vai, né? Ainda está falando eu, mas assim, existe já um distanciamento quando você, ao invés de viver, você nomear. Já muito genial. Pode Essa ser. da mosca Mas branca aí- foi muito Essa é boa. demais, né? Nossa. Eu tenho uma pergunta, porque esse eu a gente pode definir como ego, porque aqui a gente recebe muitos espiritualistas. E segundo a espiritualidade, o ego é a razão de todo sofrimento. Na psicologia, qual que é o ego? E qual a importância dele? Tá. Como ele é abordado, né? Sim. O ego é a nossa construção de quem sou eu. E ele pode ou não gerar... eu não vou falar necessariamente que ele gera sofrimento, né? Acho que a história de vida, em geral, se você não parar para pensar, você vai sofrer. Por quê? Porque na nossa... O que é tal da história de vida? A nossa história de vida faz com que a gente tire conclusões sobre a nossa vida, né? E sobre as coisas, e sobre as pessoas. Então, se eu como um chocolate, eu sou apaixonada, a primeira vez que eu comi, eu pus na boca e devo ter gostado e classifiquei como isso é bom. A primeira vez que a gente namorou, a gente classificou se isso era bom ou não. A primeira vez que a gente fez qualquer coisa e a gente foi tirando nossa conclusão. E a nossa mente categoriza as coisas entre certo e errado, bom e ruim, Perigoso e seguro? perigoso, seguro. Só que ela faz isso tendo passado pelo nosso filtro genético, né? Uhum. Então você foi traído, por exemplo, e é super sofrido ser traído, mas a conclusão que você pode tirar, por exemplo, é de que homem não presta ou mulher não presta, essa conclusão é uma conclusão da sua história de vida e, portanto, ela está formando o seu eu. E pode te fazer sofrer. Quer dizer, vai te fazer sofrer essa informação. Essa Porque conclusão. Né? Essa conclusão. Porque essa conclusão,
você começou a namorar de novo, você vai jogar essa conclusão na outra pessoa. Porque a nossa mente, ela faz o quê? Ela cria memória para prever futuro. A nossa mente serve para isso. Eu enfio o dedo na tomada, eu tomo um choque, eu aprendo que aquilo é perigoso. E essa memória me ajuda a não enfiar o dedo de novo na tomada. Eu sou traída e a minha conclusão é de que namorar é perigoso porque homens são perigosos. E isso é para me proteger de futuros sofrimentos. Então é sempre sobre prevenir. Sobrevivência, né? É sobrevivência. Só que a gente tira conclusões erradas e atrapalha a nossa vida, né? Porque depois você não consegue namorar e ter paz no relacionamento. Você até fala em alguns conteúdos seus, né? Que o problema são as conclusões que Isso. criamos a partir do que vivemos, né? Isso. E como mudar essas conclusões? Primeiro a gente precisa reconhecer quais são o padrão que a gente errou, né? Então, a terapia ajuda muito, sozinho é um pouco mais difícil, tá? Mas você precisa começar, então, se for para fazer sozinho, eu vou dar uma dica, mas pode ser difícil. Que é, você precisa olhar para os seus pensamentos. E começar a perceber se eles se repetem em alguma coisa. Você tem padrões. Se tem padrão. Tudo eu acho que vai dar errado. Ou tudo eu acho que eu não sou bom o suficiente. Ou tudo eu acho que é culpa do outro. Ou que as pessoas vão me abandonar. Ou que eu sou um fracassado. Ou que ninguém me ama. Essa é a generalização. São as generalizações, né? Na verdade, tem um autor que chama Jeffrey Young. E ele é o autor da terapia dos esquemas. E ele conseguiu meio que organizar esses aprendizados em 18 categorias. Caramba. E é muito boa as categorias dele. E aí, quando você aprende sobre essas categorias, você começa a avaliar se uma dessas categorias sua tá zoada, né? Sim. Então, por exemplo, categoria de privação de amor. Eu me sinto amada? Eu sinto que eu sou capaz de ser amada? Eu sinto que as pessoas podem me amar? Eu tenho alguém ao meu lado capaz de me amar? Se a resposta foi sim para tudo, essa sua gaveta Check. tá arrumada. Tá Check. arrumado. Boa. Aí tem a gaveta do fracasso. Eu sinto que eu fracassei mais do que as pessoas. Eu sinto que eu sou um fracasso. E sim, sinto que isso tá bagunçado. Então isso é um padrão. Para você poder identificar Pra você- aonde atacar. Isso. Qual é o seu erro cognitivo? Aonde vocês sabem, não precisa falar, mas vocês sabem onde vocês repetem sempre? Qual é o padrão? Não, acho que não. Qual- Então, era legal saber, conhecer o padrão. Sim, para mim o meu padrão é o medo de errar. Medo de errar. Medo de errar, é. O medo de errar me dá uma trava, que me dá uma ansiedade no momento que eu tô desempenhando alguma função e isso faz eu errar. Então o medo de errar faz eu errar, eu já percebi isso. Tá. Entendeu? Por exemplo, tocando piano, né? Se eu não deixar levar, se eu errar, eu fico muito pé da vida comigo. Tá. É um sentimento de raiva de ter errado. Porque Entendeu? o que significa errar? Talvez Fracasso. o errar significa a exigência extrema que eu tenho em cima de mim, o perfeccionismo. Mas tenta falar pra mim, se você errar, o que isso diz sobre você? Diz que eu não sou bom igual os que não erram. Então é esse que é o Exato. lugar. É a comparação dos demais. Entendeu? Olha, Sim. amarramos com o começo da conversa. Exatamente. Isso. Não é o errar. O filho do errar é eu não sou bom o suficiente. Então, provavelmente, aquelas dando diagnóstico, né? Assim, se eu fosse fazer o teste em você desses padrões, provavelmente você tem um padrão rígido de realização, que chama. Que é... Assim, tipo, não é punição, Chibatado. mas é tipo, você tem um ideal. Não aceito errar, não aceito estar em segundo lugar. Eu gosto de estar em primeiro. Competitivo. Uma coisa de perfeição, assim. Só que o mais louco é que isso é comparado com pessoas, entendeu? Tipo o quê? Tipo assim, por exemplo, eu sou DJ, né? Toco em casamentos. Então, porra, eu quero ser o
o cara lá que tá fazendo os casamentos mais irados do mundo, entendeu? Entendeu? Então, você é o padrão rígido de realização, é isso. Então, qual que é tô chutando, tá? Sim. Parece. Mas é provável que você, o seu modelo de sofrer é sempre comparativo com o ideal que você nunca chega. É isso. Ou que, na verdade, eu acho que eu nunca chego, entendeu? Sim. Vem a nota mas deles aqui assim. é 8, né? E eu me dei 5. Hoje a gente tá no Lean Podcast aqui com 100 mil inscritos. A gente nasceu de 0 inscritos, né? Isso aí. A gente nunca se comparou com quem tem 1 milhão. Não porque tá longe, mas porque a gente sempre teve o nosso propósito. Entendeu? Sim. Então é levar isso pra minha vida, não querer Nossa, eu ia falar entendeu? isso. O bom é você levar essa mesma frase pra vida, né? Sim, porque hoje a gente tem 100 mil inscritos. Se eu ficar maluco, igual eu sou na minha vida pessoal em relação a alguns temas, eu vou querer ter 200. Quando bater 200, eu vou querer ter 300. E o meu concorrente, às vezes, já vai ter 1 milhão, 2 milhões, certo? Sim. Mas não é isso. É sim olhar o progresso, que é o que a gente faz aqui, entendeu? Teria que avaliar um pouco mais, porque pode ser isso e ponto, um padrão rígido. Mas a gente avalia um pouco mais, seja com teste e com atendendo mesmo, porque pode ter isso. Ser rígido, eu sou rígido comigo e ponto, mas pode ser uma busca de aprovação. Uma necessidade emocional de... Pode ser que não, tá? Eu tô falando em casa, não necessariamente quem se cobra é só porque tem um padrão rígido. Pode ser uma necessidade de, caraca, parabéns, que Palavras isso... de conforto. Palavras de conforto ajudam, né? Sim. Ajuda todo mundo gosta de elogio, mas tem gente que põe isso como... É um padrão, preciso disso. Quais são os tipos de padrões que tem? Esses 18... Os se mais você puder importantes, passar assim. por alguns. Os mais importantes é o fracasso, né? Acha que fracassou. Padrão rígido de realização, que é esse que eu falei. Busca de aprovação, é bem também. Negativismo, que é sempre a ideia de foco no negativo. Tá um monte de coisa acontecendo, mas a pessoa só olha para o negativo. Isso é bem comum. E aí a gente tem que só tomar cuidado, porque tem gente que tá assim, mas é porque tá depressivo. Não porque é um padrão, tá? Pode estar meio ali obscuro, assim. difícil de Pode, a identificar. depressão, ela não ajuda. A pessoa pode falar, eu sou um fracasso, nada do que eu faço dá certo, o futuro, eu não tenho nada a esperar. E isso é um sintoma da depressão e não do padrão. Então, se for algo que tá momentâneo na vida, né, você viveu um estresse crônico, um casamento sofrido, ou um trabalho que você está infeliz ou está infeliz com a sua vida, você pode entrar em depressão, e depressão traz esse padrão de pensamento. Tem que tomar esse cuidado de não achar que é um padrão seu, é um padrão da doença. Então, como que você faz? Você compara com o passado. Eu era assim há 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? E é muito interessante falar pro pessoal que tem tanto essa parte genética quanto a parte da família, né? Que obviamente isso vai de cada um, você vai adentrando com os seus pacientes, né? E só para, não estou querendo fazer o meu diagnóstico aqui, mas só para aproveitar o momento, essa parte de rigidez, com certeza nas minhas aulas, né? Nos momentos que eu tenho com os meus terapeutas, tem muito a ver com a minha mãe, que era... Ela faleceu já, ela era muito rígida, professora. Então, assim, com certeza isso tem um negócio desde lá de trás, de quando eu era mais novo, eu tinha que tirar notas altas, não tirava, ficava de castigo, e por aí vai. Então, assim, só para realmente colocar esse ponto de que a história de vida da pessoa realmente são os 40%, Modela, né? Modela total. Agora, olha que interessante você trazer isso. A minha segunda filha... Ela é extremamente exigente com ela. E eu não sou com ela. Caramba. É dela. Então, ela, ela sofre como se ela tivesse uma mãe... Rígida. Muito rígida. Que incrível. Muito. É dela. Inclusive, isso é até perigoso, né? Alguns profissionais jovens, psicólogos jovens que começam a atender, porque se você atendesse minha filha, ela era capaz de falar, meu Deus, eu tirei uma nota baixa, minha mãe vai brigar comigo. Eu nunca briguei. Essa frase é dela. É uma criação, é uma fantasia que ela faz de que não tá tudo bem ter tirado nota baixa. Nota baixa, diga-se de passagem, é 7 ou 8.
Então é muito importante, porque um psicólogo jovem, né, sem experiência, pode ouvir uma coisa dessa e chamar os pais e falar: escuta, vocês são super rígidos, né? Agora, talvez ela tenha pego o quê? Meu marido é super exigente com ele mesmo, né? Ele é alta habilidade, ela tá repetindo o padrão. E eu não era muito exigente, mas conforme de pequena, assim, eu tirava 9,5, eu chorava, tá? Então, eu acho que eu sempre fui, saía a lágrima do olho, porque podia ter tirado 10, tirei 9,5. Então, eu sou a pessoa... E nunca tive pais bravos. Entendi. Então, coitadinha, então, nasceu da mãe e do pai que são exigentes consigo. Muito então, bacana. a diferença entre as suas duas filhas, né? Que você falou que uma é mais exigente, a outra é mais bagunceira e tal. Pode ser a genética, então, por causa do seu marido? Pode ser. Pode ser. Porque elas são tão pequenas que ainda não deu pro histórico ou a situação. Agora elas estão grandes, né? Elas. Mas olhando lá para trás, deu para ver claramente perfil psicológicos diferentes. Claramente. Eu lembro de detalhe, tá? A minha maior, eu falava assim... a gente andando na rua, eu lembro que tinha um buraco no chão. E eu falei, cuidado. Tipo, cuidado, normal. Ela parou. Aí ela deu a volta no buraco como se fosse um precipício. Era um buraquinho desse tamanho que eu só tinha falado, ó, cuidado com o buraco. Então, tipo, pá. A outra já abriu o queixo com 2 anos. Não tem o cuidado, né? É muita agitação. Então tem perfil, você vem com chip, tá? A criancinha vem de chip. É isso que eu falo, as crianças vêm com chip próprio e a gente molda esse chip. Eu queria entrar no E do Ocean. Só um ponto que o Brunão quer fazer uma pergunta aí. Pode Manda fazer, lá, Bruno, manda bala. Opa, obrigado. É o seguinte, você estava falando sobre... Você pegou o exemplo da caneta e fez a estabilidade, né? Isso. E você citou sobre, por exemplo, casos de términos, né? De relacionamentos. Eu vou citar, por exemplo, um caso pessoalmente, né? Eu já tive, por exemplo, términos que eu superei super rápido e teve um ou outro que eu fico nessa estabilidade que demora muito tempo para eu poder voltar, né? A recuperar e talvez seguir mesmo a minha vida, né? Então, assim, eu não saberia nesse último ponto qual que seria a minha porcentagem, porque assim... E também, em outras relações da minha vida, seja trabalho, tudo, eu também, dependendo da situação, eu fico nesse nível, entendeu? Então, assim, agora, para a parte de se relacionar, um pós-término, para mim, é muito mais difícil do que para as outras coisas superar. Por que será que eu fico nessa estabilidade toda, assim? Hoje em dia, eu estou melhor, tá? Perto dos outros que eu já tive. Mas acho que talvez quando você gosta mais da pessoa... É mais difícil de você voltar para sua fase que você era antes de conhecer ela. Sim. E você citou, só para terminar, você citou um exemplo muito bom, sem querer, que um amigo meu me disse, do dedo da tomada. Porque ele falou assim, cara, por exemplo, vocês terminaram, tal, voltaram, terminaram, voltaram, então, você vai enfiar o dedo na tomada de novo? Você vai voltar atrás? Se acontecer alguma coisa, você vai enfiar, você já não viu que é ruim? Então, assim, então, isso caso, é um ponto muito bom, mas o que eu queria dizer mesmo era, eu não sei que nível de estabilidade eu colocaria nessas minhas porcentagens, entendeu? Então, como que seria nesse caso aí de pessoas, né, que vivem em relacionamentos e... O grau de neuroticismo, aí você teria que esquecer um pouquinho do término, tá? Porque ele é uma característica em geral. O quanto eu sou instável na minha vida. E aí... O relacionamento, ele pode ser circunstancial. Como você bem disse, às vezes a gente gosta mais de uma pessoa. Às vezes tomar um pé é mais difícil, né? O histórico é complicado. Vou dar um exemplo, tá? Supondo que você... Olha como muda de um relacionamento por outro. E aí, então, não dá pra pegar isso como único parâmetro. Se a pessoa te deixou porque ela gostou de outro, tá? E você tem como padrão pensar que você não é bom o suficiente, que você é um fracasso, isso já pode piorar o negócio. Aí você já saiu da parte genética e já foi para a história de vida. Né? Você fala, putz, por que esse tá doendo tanto? Onde pegou em mim isso? Então pode ser circunstancial. A gente sofrer mais ou sofrer menos. Então, para a gente saber o grau de neuroticismo, é meio como que eu lido com os problemas em geral, na vida, em geral.
É uma coisa que quando eu vivo, as pessoas também falam, nossa, cara, você é muito ansioso, espera, cara, você exagera demais, não. Em geral, as pessoas também nos sinalizam se a gente é muito ansioso ou muito instável emocionalmente. Tipo um feedback. Então eu dei o exemplo do relacionamento, mas a gente tem que tomar cuidado com esse exemplo, porque é mais em relação à vida. No geral, né? Quanto você tá no trânsito e tá trânsito quando você xinga, às vezes pode ser circunstancial, você tá atrasado. Mas assim, em geral, como que eu sou no trânsito? Em geral, como eu sou quando tem uma prova. Nossa, tem prova, ai meu Deus, estou desesperada, tem prova, tem entrevista de emprego, eu fico mal, me dá branco. Quer dizer, essa soma é o que diz se o nosso grau de neuroticismo é maior ou menor. Entendi. Então são todos as circunstâncias da sua vida que faz você agir. Só que em algumas partes da sua vida você tem piorada, um pico maior, né? Ou não dá. Isso. Entendi. Tem que olhar a história toda, né? A história. Por isso que não dá para diagnosticar né, longe da pessoa. Você já falou alguns conteúdos que um dos caminhos para você mudar os seus pensamentos, quando eles são negativos, é você parar de ter certeza sobre eles e enxergar e começar a ter dúvida. Pelo menos a dúvida. E quando eu ouvi isso, eu achei muito legal, e eu já fiz isso comigo. Só que uma coisa que me impede de fazer isso é que eu sinto que quando eu tenho certeza de algo negativo, mesmo que é negativo, essa certeza, ela me traz mais conforto do que a dúvida. Como que eu posso superar isso? Você conseguiria dar um exemplo? Que você possa falar, né? Senão a gente fala num geral. Por exemplo, quando você tem umas situações de ciúmes, assim. Aí você cria uma história na sua cabeça. E aí pronto. Eu tenho certeza, ou numa amizade, que a pessoa tá te passando a perna e tal. Só que daí quando você fala, tá bom, eu vou criar uma dúvida. Talvez seja o Maurício negativo agindo aqui. Só que essa sensação dessa dúvida, pô, será que é ou não é? Pra mim, ela traz mais angústia ainda do que a certeza do negativo. É entendível, né? Quando a gente já sabe uma resposta melhor do que não saber, não é isso? Por mais que seja ruim. Eu recebo isso no consultório, as pessoas falando, eu preferi saber que eu não passei no concurso do que essa expectativa. Né? Então, você não gosta de ficar em dúvida. Exato. Você não gosta. Isso não é só seu, tá? Quando a gente, por exemplo, tá triste em relacionamento, não sabe se separa, não saber é pior. Porque você tá em cima do muro. Eu não sei é pior, né? Por exemplo, uma mulher que tá na dúvida se o marido dela é bom ou ruim. Isso. Pô, mas essa dúvida ela não consegue sair, né? Então, quando eu pego um paciente com... É um caso diferente. Quando eu pego um paciente com dúvida, eu falo que tem que aguentar a dúvida mesmo. Nem todas as minhas respostas são gostosas, tá? Mas, supondo, separo ou não separo? Separo ou não separo? Você não sabe. Eu falo, você não sabe. Você tem alguma ideia? Você tá com uma perninha para um lado do muro? Não. Então, aguente o não sei. Porque o não sei, ele vai te dar... Eu vou voltar no seu. O eu não sei significa... Eu preciso mais dados. Preciso de mais tempo para digerir isso. Preciso de mais tempo. E a vida dá dados, tá? Vou contar para vocês uma coisa do futuro. Certo. Eu sou vocês no futuro. Eu tenho mais anos de vida. Vou ensinar uma coisa para vocês. Boa. A vida traz dados. E nos ajudam. Então, quando a gente não sabe decidir, cara, confia e vive a sua vida. Porque vai ter algum momento que vai acontecer alguma coisa... Você não sabe o que é e tem que aguentar isso. E aí, aquele dia você acorda e fala, caraca, tenho certeza, hoje eu sei. Eu não quero mais ficar com ele ou com ela. Vocês já devem ter vivido isso em alguma coisa, né? Esse momento antes é muito ruim. Agora, o que você está falando é algo um pouco diferente, né? Eu acho que ia ter que entender um pouco mais... A fundo. A sua história, porque é algo mais específico, assim. Porque, em geral... colocar a dúvida significa... Quando eu falo colocar a dúvida, é você enxergar seu padrão. Cara, eu faço isso toda hora, eu posso estar fazendo de novo.
Que é o ponto dele falar, poxa, será que não é o Maurício negativo falando isso? Isso. Porque de uma forma, talvez você precise trabalhar um pouco mais essa questão não esteja bom o suficiente para fazer isso, né? De ter certeza. Porque você não tá dando chance para outra pessoa quando você tem a sua certeza. Você simplesmente, o que eu acho é a verdade e acabou. Então ela tá me traindo e acabou. E é uma sacanagem com o outro, porque se já é um padrão seu, você não tá deixando o outro nem mostrar que é diferente. É mais ou menos você ter sido traído no passado, como eu disse, achar que nenhuma mulher presta. E aí chega a Maria, e aí você já joga um peso nela de que ela vai te trair. E aí ela não te respondeu uma mensagem e você já jogou nela o seu passado. Então você joga um fardo no outro de uma dor sua. Não deixa de ser uma sacanagem a gente fazer isso, porque você não dá chance da pessoa mostrar que ela pode ser diferente. Aí você vai falar, e se ela não for? Aí se ela não for, você vai precisar desse dado que só o futuro vai te dar para você tirar a conclusão no dia que você descobrir, não antes. Senão você está tentando decidir a sua vida antes porque você não aguenta a dúvida. O caminho, então, é aguentar o desconforto que a dúvida traz. Exatamente. Igual o desconforto de ir na academia. Vamos lá? Relacionamento para se relacionar, a gente tem que estar disposto a ser vulnerável. Não tem jeito. É estar disposto a falar te amo sem saber se o outro te ama igual. É estar disposto a saber que você pode sim ser traído. Você pode. E você pode trair também. Então, não é um lugar de segurança os relacionamentos, né? E se relacionar é conseguir superar as nossas vulnerabilidades. Mas saber que independente do que vai acontecer, você vai sair dessa, vai sobreviver. Acho que essa que é a questão. Assim. Aguentar a vulnerabilidade é também você contar uma história para você. E vou te falar, esse percurso não foi fácil para mim, porque eu era ciumenta de adolescente e fiz terapia jovem, adulta. Aí eu tive um namorado e a minha trabalhava muito a questão dos ciúmes, né? Que eu piorei demais, porque ele era ciumento, então eu piorei. Então... Ciúmes atrai ciúmes. O ambiente é muito importante pra gente ter o nosso melhor e o nosso pior, né? Sim, total. E ele, nesse caso, sem querer, piorou meus ciúmes. E aí eu lembro que a minha psicóloga falava desse lugar de vulnerabilidade que eu queria matar ela. Quando ela falava do tipo, todo dia, ela falava com a maior calma do mundo, eu vou falar aqui, tá? Ela falava assim, todo dia, Karina... são novas possibilidades dele conhecer outras pessoas mais legais, mais bonitas, mais inteligentes. E você também. Todo dia você pode encontrar alguém mais legal, mais bonito, mais inteligente. O que você acha que vai mantê-los juntos? É a relação que vocês estão estabelecendo, né? Então, cuidar dessa relação aumenta a chance de, na hora que aparecer alguém mais legal, mais bonito, a pessoa olha e fala, putz, minha relação é tão legal com ela que eu acho que eu vou ficar. Mas pode ser que um dia não fique. Dos dois lados. É que a gente não gosta de pensar, não é que a gente não gosta, a gente só pensa do outro, mas pode ser que aconteça com a gente também, pode ser que é você que saia da relação, né? E quando ela falava isso, doía a alma de pensar. Eu falava, meu Deus, como assim pode aparecer alguém? Não é pra aparecer alguém. Mas essa é a verdade que ela teve que me falar várias vezes. Nua e crua. Nua e crua. E Mas, aí... Pode falar. No meu caso, quando você perguntou do padrão, não é nem só em relação a relacionamentos. Eu tenho como se fosse uma desconfiança com o ser humano. Ah lá, então é um padrão. Exato. Quando eu fiquei pensando em... Ou seja, não tem a ver com tem um padrão que mulher chama ou tal. desconfiança. Desconfiança com o ser humano. Eu não consigo enxergar que o ser humano não é um ser egoísta, por exemplo. Só pensa em si mesmo. Essa é a minha grande dificuldade. E tem um que eu acho que muita chama gente isso. tem isso. Tem um padrão que chama isso? Tem um padrão, chama desconfiança / abuso. Ah, tá. Que é os tipos de pensamento que vem eu tenho que estar sempre de olho, porque senão alguém vai me passar o pé. Sabe? É sempre essa sensação de que o outro vai te trair. Pode ser que esse seja o seu mesmo. Entendi.
né? E aí, como você... E é bem o que você falou. Todo o nosso padrão é uma certeza pra gente. E nos dá, sim, uma certa tranquilidade, por pior que seja, porque é a sua verdade, né? É uma verdade consolidada. Se é uma verdade, no fundo a gente quer provar que a gente está certo, né? Então, se eu acho que eu vou ser traído, e aí você tem sempre essa história, essa sensação, né? Não, eu vou ser traído, meu Deus. Então eu vou ser, daqui a pouco eu vou ser, daqui a pouco... É melhor você falar... É melhor, quando a pessoa trai, você fala... tá vendo? Não falei? Você para de ter a expectativa de que vai ser traído, né? A pessoa quer estar certa antes A gente quer estar certa. Entendi. A gente quer estar certo com todos os nossos padrões. Por isso que é tão desafiador a gente conseguir mudar o padrão. E aí, do ponto de vista neurológico até, todas as nossas crenças, elas são caminhos, né? São trilhas dentro da floresta que já estão abertos. Sabe? Imagina você entrar numa floresta e já tem uma trilha. É mais fácil andar por aquele caminho. Você anda pelo caminho da desconfiança com a maior facilidade. Para você confiar em alguém, é um caminho que você nunca andou. Então você precisa cortar galho, vai ser cortado, vai ter preguiça, bicho. né? Dá muito trabalho você pensar em confiar nas pessoas, dá muito trabalho você pensar que tudo bem, não dá certo. Tudo bem não ser o né? Dá muito trabalho, por melhor que isso nos leve, né, a um caminho de mais paz lá na frente. O percurso é aprender alemão para quem fala português, que eu já falei isso em outro podcast. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Você fala português porque você nasceu no Brasil. Então a sua história de vida é sobre português. Se você fala que as pessoas vão te trair, esse é seu português. Para aprender alemão, filhão, vai ter que treinar. Vai ter que treinar. Não dá para falar que não dá para aprender. Mas nunca vai ser igual um alemão. Nunca vai ser. Demora muito, tá? Se você for morar na Alemanha, você vai sofrer pra caramba, mas acho que em 8, 10 anos você fala alemão. Depende da idade, você fala mais cedo, o quanto você se dedica para aquilo. Agora, o que é interessante nesse percurso é que, supondo que você está aprendendo a falar alemão, tá? E você tá lá no seu 4º mês de terapia, falando alemão. Aí você tá lá falando alemão, treinando alemão, tá? Aí você levantou de manhã e bateu a quina do pé na mesa. Seu palavrão veio em português. É automático. É automático. Então, nesse percurso de aprender algo novo no nosso cérebro, a gente vai bater o dedinho e vai voltar. Que a gente volta. E tudo bem, sabe? Então, você tá lá fazendo todo o treino de pensar diferente e vai ter um determinado momento você dá uma super regredida. Tipo uma recaída. Assim. Dá uma recaída, né? Porque você tá tão acostumado a fazer daquele jeito. Sensacional. Muito bom. Eu tenho só um ponto aqui em relação à comparação, né? Nos últimos tempos, quando eu estou me comparando aos demais, né? Eu tenho feito um exercício bem legal, que é o seguinte: eu olho para a pessoa X na rua. Então, por exemplo, estou andando ali no ponto de ônibus, tem uma senhora. Eu olho e penso assim: essa senhora tem um ciclo de vida, ela tem uma família, ela tem gostos, né? Ela torce para um time, é o mundo dela, né? E eu tenho o meu mundo. Eu olho uma outra pessoa ali numa loja, penso a mesma coisa. Tentando entender que cada um de nós temos os nossos próprios mundos individuais. Talvez o meu mundo e o do Maurício, ele se beije, ele tem uma intersecção em algum fator, né? Mas ele é completamente diferente do meu mundo. E isso me dá um certo conforto quando eu me comparo com os demais, entendeu? Legal. Porque quando a gente se compara, a gente quer Acha que ser tá todo igual. mundo no mesmo mundo, né? A gente quer ser igual, né? Mas quando eu paro para pensar... É uma filosofada bem louca, assim, né? Paro para pensar que todos nós somos realmente individuais, únicos. Cada um de nós temos o nosso próprio mundinho. Igual quebrar o eu, como você estava falando, né? Isso. Quebra totalmente a comparação, entendeu? Sim, muito bom.
E uma outra coisa de comparação que eu vou trazer, que aí sou eu filosofando, porque já vi que a gente é meio parecido nessas coisas. Eu falei que o mundo tá muito perfeito, né? Que a gente criou na cabeça. Esse eu perfeito. E aí eu tava um dia desses no aeroporto, tava lotado o aeroporto. Aí eu comecei a olhar pro lado e eu falei, gente, cadê aquele povo todo perfeito da internet, né? Porque a internet, você pega a sua melhor foto, com o seu melhor filtro, com tudo perfeito, e o fundo é perfeito, o mar atrás é azul, é tudo maravilhoso, né? Só que a vida são as pessoas lá naqueles lugares normais, de chinelo e, sabe, cabelo bagunçado. E tipo, aí quando você olha assim, de repente você consegue baixar um pouco de, gente, a realidade é outra, tá tudo bem. Que é um pouco isso que você fez de um outro jeito. Que assim, e para mim é muito bom, e acho que as pessoas também podem ter esse privilégio de conversar mais com os outros, para vocês perceberem que a vida real, né, daquele DJ maravilhoso que você deseja ser, aquele é só um recorte. É um marketing, Total. né? Sim. É só um recorte, a vida dele pode estar assim, assado, não sei o quê. Então, a vida é muito mais parecida com a nossa das pessoas do que a gente imagina, né? As dores emocionais. E eu vejo isso, para finalizar, eu direi isso. Eu atendo um monte de gente de perfil grande e perfeito. E quando abre a tela, é tudo igual. Todas as mesmas dores. Então é legal a gente sair um pouquinho da internet, voltar a conversar com as pessoas para perceber que não tá todo mundo rico, milionário de 6, 7 dígitos em X dias, que essa não é a realidade. Mas aí tem só um problema quando a pessoa está em depressão. Porque quando ela está em depressão, ela olha literalmente todo mundo. Por exemplo, eu tinha um amigo que ele falava que ele ia pro trabalho e quando ele via um mendigo na rua, ele achava que a vida do mendigo era melhor que a dele. E ele tinha um emprego muito bom. Sim, mas aí a gente tá falando de uma doença, né? E nesse caso ele precisa de ajuda mesmo. Ali não é só Lógico que os podcasts, eles podem ajudar a abrir a mente, mas às vezes a pessoa tá... Porque a depressão, ela muda fisiologicamente o cérebro. A depressão de mais tempo, o estresse de mais tempo, mata neurônio e hipocampo, que é a parte de memória. E aí você esquece mais das memórias positivas do que a negativa, porque você precisa das negativas para te proteger. Tem uma perda de conexões no córtex pré-frontal, então ela não consegue planejar, decidir. A visão dela é estreitamente pro negativo, porque ela está em estresse alto. Então, quando você está de frente para um leão, você não vai olhar e falar, nossa, que céu lindo. Você vai ser comido. Então, quando você está de frente para um leão, você olha o dente do leão, você olha a direção dele. E quando você está deprimido, você está só olhando os dentes dos leões. Caramba. E aí, essa pessoa, ela precisa de terapia, ela precisa muito de medicação, até para ajudar na neuroplasticidade novamente do cérebro. Não pode fazer isso sem estar em terapia. Tá? Porque se você toma remédio, você melhora a neuroplasticidade. E teve um médico, o Dr. Marco Abud, que me explicou. Você tem um monte de trilha nova para pensar mais negativo ainda. Olha, o remédio pode piorar, então. Exatamente. Se você... segundo o Dr. Marco Abud, eu confio muito nele, é um médico do HC, muito estudioso. Em um dos encontros que eu tive com ele me falou que a medicação pura, ela melhora a neuroplasticidade. Certo. Mas se você só tem conteúdo negativo na sua cabeça, não estou falando de negativo deprimido, mas do cara que só pensa que é um fracasso, a vida inteira ele só teve padrão negativo. Aí você dá mais trilha para ele pensar mais negativo ainda. Nossa. Então, medicação é sempre associada à terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, tem um monte. Pode me chamar, isso eu me comprometo. Pode me chamar no meu direct, tá? E eu oriento o lugar que tem valor mais barato. Tem lugares gratuitos que eu já falo aqui para falar, que não é só o SUS. Você pode procurar todas as faculdades de psicologia que tenham... Todas as faculdades que tenham psicologia. Tem uma secretaria da psicologia. E os alunos de último ano
tá? Que já são formados bacharéis, mas precisam ainda atender 1 ano, atendem pacientes gratuitamente. Então, todas as faculdades que têm psicologia têm uma clínica de psicologia que atende gratuitamente. Caramba, Tá? Não que precisa legal. depender do SUS. Que E as trabalho pós-graduações, que também são para psicólogos, também precisam de atendimento. Portanto, é só se inscrever nesses Muito lugares bacana. para serem chamados. Muito bom. Faz a pergunta da tristeza pra ele. Pra ela. Acho que tem a ver. Só pra gente... A gente fala bastante, né, de procurar a felicidade e tal. Mas a tristeza, não a depressão, ela tem um papel positivo na nossa vida? Todos os momentos negativos, se você conseguir sentir, e você não vai só sentir, você vai ter pensamentos, né? E aí aqueles pensamentos, se eles forem capazes de te ensinar alguma coisa, tá? Uma coisa é a ruminação negativa, a gente chama daqueles pensamentos que você tá falando mal de você e não consegue sair disso e não leva nada pra sua vida. Mas sei lá, você foi mandado embora, você fica triste, é esperado, tá? Se não sentir tristeza, a gente vai começar a conversar. A não ser que você não queria trabalhar lá. Mas você foi mandado embora, no lugar que você gostava, você ficou triste. Você tem pensamentos tristes. Se você conseguir desses pensamentos tirar alguma coisa positiva, é melhor. De novo, vamos lá. Ruminação muita ruminação negativa é quando você fica nesse lugar, não tem nada de concreto para você melhorar, você só fica se xingando. Essa é a tristeza que não tem função nenhuma. Uma fantasia. Agora, se você ficou triste, primeiro é esperado que você fique triste com qualquer perda de coisas importantes ou pessoas importantes. Ficou triste. Tá ótimo. Daqui a pouco vai passar. Só não vai passar se em cima dessa tristeza você criar pensamentos sobre essa tristeza. Eu não deveria estar triste, eu não deveria... Se você criar um problema para isso, aí você vai ter um sofrimento que você vai ter dificuldade de sair. Então, perdi minha mãe. Tristeza. Tá tudo certo você ficar triste. Se você só ficar triste, espera, porque vai passar, é luto. Agora, se você falar, ela morreu e eu não dei atenção para ela, eu devia ter ficado mais com ela, eu devia ter levado em outro médico, isso aqui vai gerar culpa. Aí você não vai conseguir sair disso. Nossa. Porque a tristeza da perda, ela tem tempo. Mas essa da culpa, o que você vai fazer com ela? Sua mãe não tá aqui mais? Você vai levar quanto tempo? Entende? Então, a tristeza em si tá tudo certo. De viver é esperado. O que você vai fazer com ela, que é o que pode te atrapalhar. Muito bom. Muito Você sensacional. quer falar da comunidade? Vou Tarja Branca? falar. Sim, coloca aí na tela, Brunão. Um filhinho meu que eu amo muito é a comunidade Tarja Branca. E o que é essa ideia da comunidade, tá, gente? Nesses podcasts, né? E eu fico muito feliz mesmo do convite de estar aqui, poder levar alguma coisa para as pessoas refletirem e às vezes mudarem. Eu recebi muito feedback positivo de gente que foi no meu direct falando coisas desde... Karina, eu tava pensando em me matar e depois que eu ouvi, eu mudei. Eu recebo muito isso. Mas eu recebo também das pessoas que abriu completamente a minha cabeça, melhorou meu relacionamento. Então, eu vi como uma oportunidade. Eu continuo fazendo os podcasts, tem muita coisa minha gratuita por aí. Mas eu pensei em fazer uma coisa que é a comunidade Tarja Branca, que é o quê? Pessoas que queriam fazer terapia e não podem fazer, ou queriam estar comigo, tá? Até isso, porque terapia eu acabei de dizer que pode fazer de graça por aí, mas a pessoa queria estar comigo. E aí, eu não posso atender o mundo inteiro, então eu criei a comunidade. São encontros semanais, ao vivo. Que bacana. A pessoa abre a tela, ela me vê, ela abre a tela, ela pode fazer pergunta, tá? E toda semana eu levo um conteúdo específico que eu levo para os meus pacientes também, mas que eu levo lá para abrir a mente. Às vezes pode ser discussão de um livro que eu li, que as pessoas têm muita curiosidade. Às vezes eu falo, assiste tal filme que a gente vai discutir. Mas eu ensino como funciona a mente, ensino neurociência. Muito legal. E aí a pessoa, ela paga um valor
Uma assinatura. único e dura tá. o ano. Ela pode dividir em 12 Sim, vezes se ela sim. quiser para ficar bem baratinho, mas ou então ela paga uma vez, ela tem isso semanalmente. E ainda fica gravado se ela quiser repetir. Fica gravado. E Fica. tudo que eu já dei antes de curso Tá lá. dentro, na Que plataforma. E tem cupom pro Lean, né? Tem cupom pro Lean aí. Se você está impactado por esse podcast maravilhoso aqui com a Karina e tiver curiosidade aí de conhecê-la, entra aí no primeiro link da descrição e tem o cupom Lean Podcast. Boa. Especial. Especial. O cupom especial para cuidar do seu público. Exatamente. E também conheçam o trabalho da Karina, né? Putz, foi sensacional, né? Sensacional. Vamos de uma pergunta, aula. Lean, né? Vai, por favor. Acho que a Karina Pode é soltar especial. Karina, a gente tem algumas perguntinhas aqui, finais, bem breves mesmo, tá? Vou fazer uma para você, que é a seguinte. O nome do nosso podcast é Lean, né? Life is Now. Então, é para você imaginar a Karina, pessoa, né? Mosca física, na parede. Mosca na parede. Se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, tá? Se pudesse entrar nela e viajar para o passado para encontrar alguém que você já conheceu ou alguém que você tem curiosidade de conhecer, ou viajar e conhecer algum momento da história da humanidade. Nossa! Ou você também poderia entrar e ir lá para o futuro, né? Você falou que você é o nosso futuro. Então, se você pudesse ir lá na frente, você entraria nessa Posso máquina? só ir para um lugar? Pode. Posso ir para 2, 3? Pode, para onde você então quiser. Tá. Então Pode entrar tem nessa 3 máquina. lugares. Eu iria, não na ordem de importância, mas na ordem da minha vida, eu iria para 1995, que foi quando eu perdi um amigo meu em suicídio. E eu Caramba. sonhei com ele 3 vezes antes, que ele não estava bem no meu sonho, eu nem tinha mais contato com ele. Eu gostaria de voltar lá, se eu pudesse, para conversar com ele e tentar impedir que isso acontecesse. Sim. Imaginação é imaginação, né? Sim. Então eu posso. Eu voltaria para ver minha avó, que é falecida, e eu gostaria de estar com ela, de vê-la. Legal. No futuro, cara, eu queria ir bem pra frente. Olha. Porque eu acredito que a neurociência ainda vai desenvolver demais. E eu tenho certeza mesmo. Acho que já está até começando aí com Elon Musk, a questão do Neuralink, né? Acho que a gente vai entender muito mais sobre o funcionamento do cérebro, o que causa a depressão. Mas mais do que isso, porque isso a gente já está meio que entendendo o que causa, mas profundamente eu gostaria que tivesse já um jeito simples e rápido das pessoas poderem voltar àquele momento da vida dela que ela era mais feliz, sem ter que fazer toda a jornada do sofrimento, né? Você Que acha é voltar. isso vai ser possível? Eu acho. Nossa, Eu que acho incrível. sim. Eu acho que a gente já vê chama Neuralink mesmo, né? Sim. Se eu não estou errado. O chip que ele colocou no Pong, né? Que acho que é o macaquinho. O macaco já conseguiu ele já conseguiu integrar o cérebro do macaco com a máquina. E o computador já conseguiu fazer leitura de algum aprendizado do macaco e fez com que o macaco jogasse um joguinho de videogame sem precisar mexer em joystick. Só de olhar para a tela, Nossa. o computador já conseguiu fazer isso. E isso está começando agora. Sim. Ficção Então- científica na prática. Nossa, então, tudo bem, minha profissão está em risco? Não tem problema nenhum. Crie outras profissões, né? Sim. Muito total. bom. A gente pode marcar então um segundo episódio no futuro para falar sobre o futuro da neurociência. Inteligência e da artificial, cara, tem muita coisa para falar sobre esse tema, hein? Sim. Boa. Já está acontecendo, então Vamos a gente combinar. vai poder falar. Obrigado, você gostou de estar aqui com a gente? Adorei, vocês são os Foi queridos. sensacional. Obrigada, parabéns, muito sucesso, mais sucesso ainda. A gente junto, sabe, consegue espalhar, que vocês estão fazendo uma coisa bem importante, tá, gente? É bem importante mesmo. O propósito de compartilhar conhecimento para que as pessoas possam se nutrir de coisas boas. A gente precisa muito disso. Então eu agradeço a parceria de vida, de estar fazendo o mesmo caminho que eu faço, que é ajudar as pessoas, né? Que bacana. Obrigado, hein, Karina? Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado. A gente sempre fala aqui que a gente dá as ferramentas, né? Ajuda a apresentar ferramentas para o pessoal aí de casa. E que beba da fonte que você Mais se identifica. mais se identifica aí. E hoje foi um papo super bacana com a psicóloga Karina. Obrigada, E- gente. Se vocês quiserem aprofundar aí, tem formas de acessar o conteúdo da Karina.
Obrigado, viu? Obrigada. Vamos dar um tchau, Obrigado. Rosa? Vamos? É? Vamos lá. Tchau, dá um galera. tchauzinho aqui, Karina. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Valeu.